Correntes diadinâmicas de Bernard. Vamos dar uma estudada sobre esse assunto aí. Será que você lembra sobre ele? Vamos ver se você está craque mesmo. Vamos lá. Correntes diadinâmicas de Bernard. Pois é, esse assunto também cai em prova de concurso, hein? E o que é que a gente vai falar nessa aula de hoje? Bom, o que são as correntes diadinâmicas de Bernard? Quais são as indicações clínicas delas? E como eu faço a prescrição? Como eu prescrevo cada uma delas? E como é que a gente vai treinar isso daí? Respondendo questões de concurso. Aqui tem uma, e perceba que ela não traz o assunto sozinho, ela traz junto com outras correntes, e isso pode nos confundir. Leia com atenção e responda que no final a gente discute ela. Pois é, o que seriam as correntes diadinâmicas de Bernard? Aqui está o conceito para vocês. E esse conceito traz um termo muito legal que eu quero que você preste muita atenção aqui agora, tá? Vamos lá. Elas são correntes alternadas de baixa frequência de 50 a 100 Hz senoidais que sofreram retificação de semionda monofásica ou retificação de onda completa difásica. Opa, professor, você acabou de dizer que a corrente diadinâmica ela é uma corrente alternada? Pois é, ela é uma corrente originalmente alternada que sofreu esses dois processos aqui. Quando ele sofreu o primeiro processo, chamado de retificação de semionda, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Deixa eu apagar. Ele sofreu esse processo aqui. A fase negativa foi retificada, tornando ela uma corrente direta. E aí a gente tem agora a nossa primeira corrente diadinâmica, e vocês vão ver que nós temos 5 correntes diadinâmicas, e aí a outra corrente é a corrente difásica fixa. O que foi que aconteceu com ela? Ela sofreu uma inversão de onda completa, uma retificação de onda completa. Foi assim, ó. Pois é, a fase que era negativa se tornou positiva graças a um movimento, a um processo que ocorre internamente no meu aparelho, onde há inversão de diodos. Isso é um procedimento que a gente não precisa entrar em detalhes agora, tá? Mas você precisa saber que foi esse o procedimento que ocorreu, tá? Gerando a minha corrente, difásica fixa. Então, a gente tem já duas correntes conhecidas, que é a monofásica fixa e a difásica fixa, mas existirão mais 3 novas correntes, formando ao total 5 correntes que compõem as correntes diadinâmicas de Bernard. Pois é, então nós temos agora a nossa primeira, que é a monofásica fixa, que sofreu essa retificação que eu acabei de falar para vocês. E ela possui parâmetros fixos. A largura de pulso é de 10 milissegundos, o intervalo é de 10 milissegundos, e com esses parâmetros eu vou ter uma frequência de 50 Hz. Tá? Essa é a minha primeira corrente. Agora nós temos a difásica fixa, onde eu não tenho mais aquele intervalo. Onde era o intervalo, surgiu um novo pulso, graças à inversão de onda completa, a retificação de onda completa. Quando esse processo ocorre, a gente tem agora uma frequência não mais de 50, mas uma frequência de 100 Hz. E não vai ter intervalo, porque onde era intervalo, surgiu um novo pulso aqui. Então essas duas correntes são as primeiras e elas nos ajudarão a formar 3 novas correntes. Quais são essas 3 novas? A corrente modulada em curto período, corrente modulada em longo período e a corrente em ritmo sincopado. Essas 3 eu costumo dizer que elas são os filhinhos das outras duas. É como se monofásica e difásica se juntassem e formassem 3 novas correntes. Tá? Se você gravar dessa forma, você não esquece mais. Ok, ali estão a dica que eu falei, né, que são 5 correntes. Então vamos nessa. Vamos falar sobre a primeira, que é a monofásica. Então ela é uma corrente alternada que passou a ser uma corrente contínua, uma corrente direta, com frequência de 50 Hz, que produz ligeiras contrações musculares, ligeiras fibrilações, estimula a circulação nervosa, o retorno venoso por causa desse movimento. Tá? E a sensação na pele é de vibração, como se estivesse fibrilando a musculatura. Okay? Chegamos na difásica fixa, aonde eu tenho esse conjunto aqui,
nesse conjunto, eu vou ter uma característica muito mais analgésica, uma característica de quebra do espasmo, de relaxamento da musculatura. Obviamente, isso gera um bom efeito a nível circulatório periférico e também a nível vegetativo, dos transtornos viscerais. Ok? E a sensação na pele passa a ser agora de formigamento e não de vibração. Tá? Bom, pensando agora na corrente modulada em curto período, a CP, é assim que os meus aparelhos trazem, CP, LP, RS, MF. Então, cuidado quando você vê essas siglas assim, porque elas significam exatamente o nome da corrente. E como seria a curto período? Seria 1 segundo DF, 1 segundo MF. E por aí vai, 1 segundo de cada. Aí gera para mim uma sensação de ora formiga e ora vibra. Quando isso ocorre, ele aumenta consideravelmente o fluxo sanguíneo local, atua também em processos álgicos, muito indicado para situações mais agudas, e a sensação na pele é justamente de alternância entre a vibração e o formigamento, certo? Saímos agora da curto período e vamos para a longo período, a nossa LP. Pois é, essa aqui é um pouco mais complexa, aonde, eu tenho 5 segundos de uma mistura, de uma miscigenação de MF1, que é essa que eu considero aqui a corrente que está em preto, e a MF2, aonde eu tenho essa vermelha aqui, aonde ela sofre um aumento e diminuição da sua amplitude. Ela é modulada em amplitude. Então, nesse caso, eu tenho uma sobreposição de MF1 com MF2, seguida por 10 segundos apenas da MF1. Ok? Esse ciclo se torna cíclico. E da agora em diante, a minha corrente vai ter esse comportamento. É assim que a corrente longo período vai se comportar. Agora, por que Bernard resolveu criar uma corrente com essas características, lá na década de 50? Pois é, ele enxergou o seguinte, que a corrente em longo período, ela gera um efeito analgésico mais duradouro do que a difásica fixa. E que a sensação ela é mais agradável, mais aceitável, mais tolerável, eu consigo ter o efeito analgésico de uma forma mais interessante. Então eu vou ter tanto a vibração, que é aqueles 10 segundos, quanto o formigamento, que é a junção de MF1 com MF2. Essas são as características da longo período. E por fim, a corrente em ritmo sincopado. Tá? Aqui é o seguinte, eu vou ter 1 segundo de MF, 1 segundo de intervalo, 1 segundo de MF, 1 segundo de intervalo. E é assim que a minha corrente em ritmo sincopado vai se comportar. 1 segundo vibra, 1 segundo intervalo, 1 segundo vibra, 1 segundo intervalo. E isso gera um efeito muito mais de contração rítmica do que os outros. Os outros não têm essa característica. E ele é muito mais indicado para músculos plégicos, paréticos, desde que não espásticos, tá? Para que haja um efeito de contração muscular rítmica. Quando isso ocorre, eu vou ter justamente essa sensação no meu paciente. Seria como um despertar trófico da musculatura, tá? Pois é, já que você conheceu as 5 correntes agora, segue algumas dicas interessantes, ok? Vamos lá? A primeira, em todas as correntes, monofásica, difásica, curto período, longo período, exceto na RS, que é a ritmo sincopado, podem ser realizadas conjuntamente com uma corrente contínua. Calma que eu lhe explico isso daí. Nos aparelhos que possuem a corrente diadinâmica, ela lhe permite colocar um componente galvânico. O que seria isso? As correntes diadinâmicas são ocorrem do seguinte formato aqui. Ó. Vou colocar aqui a monofásica, tá? Ok, elas ocorrem assim. Quando eu coloco um componente galvânico, significa que eu coloquei ela, para começar, não no zero, mas sim com um componentezinho galvânico, com uma amplitude inicial. Então, digamos que eu coloquei 1 mA de componente galvânico. Então, ela começa sempre a 1 mA. Isso é o componente galvânico, tá? Essa é a primeira dica. Eu só não vou fazer isso na ritmo sincopado. Segunda dica, deixa eu apagar. Já risquei, já fiz.
Segunda dica, antes de aplicar a curto período e a longo período, eu posso fazer a adifásica fixa. O que significa dizer que DF, CP e LP possuem características muito próximas. Então, quando eu prescrevo uma, eu posso prescrever as outras duas também. E é indicado sempre fazer a difásica fixa primeiro, porque ela se torna mais agradável e se torna mais confortável para o meu paciente. Essa é a dica aqui, tá? Apagando. Vamos agora para a dica 3. Eu consigo fazer iontoforese. Iontoforese, caso vocês não tenham assistido a aula sobre esse assunto, vocês irão ver. Então, não vou explicar agora o que é iontoforese. Basta saber que é a facilitação da penetração de medicamentos com a passagem da corrente elétrica. E eu só consigo fazer isso, dentre essas 5, com a difásica fixa. Tá bom? Pois é. E o tempo de aplicação, ela não deve exceder 15 minutos. Alguns autores recomendam até 20 minutos, tá? Aí vai depender, óbvio, da terapêutica que está sendo prescrita. Mas ela não deve ultrapassar por causa disso aqui, ó. O tempo prolongado pode gerar lesões. E toma cuidado com isso. Agora que a gente já discutiu esse assunto, será que a questão está fácil mesmo? Vamos voltar para ela? Pois é. Na eletroterapia, podemos selecionar diversos tipos de corrente, dependendo do nosso objetivo. Quando o objetivo é analgesia, assinale a alternativa correta. Aqui estão as opções. TENS e ultraexcitante. Eu não expliquei ultraexcitante, mas esse é um assunto que é bom você ler sobre isso. E materiais sobre isso você encontra com certa facilidade em livros. Corrente contínua, corrente galvânica, não é? Letra C, ultraexcitante e corrente galvânica contínua. Letra D, difásica fixa e TENS. E a letra E, difásica fixa e ultraexcitante. Bom, quais dessas opções seriam? Eu já lhe explico logo que a ultraexcitante ela tem um efeito excitatório e não analgésico. Então, aonde tem ultraexcitante aqui, ó, eu já descarto. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, ficou até fácil agora. A única que sobrou foi a letra D, a difásica fixa e o TENS. Então essa é a opção que a gente considera certa para essa questão, embora quem estuda um pouco mais de eletroterapia pode até discutir um pouco mais sobre isso daí, tá? Essa é uma questão que pode abrir até margem para um recurso aí. Mas ela está aqui, eu trouxe ela para vocês, para a gente discutir também. Então, sucesso, boa prova aí e vamos lá. Ok, esse é um assunto fácil, um assunto muito objetivo e que se você acompanhar mais 2 vezes essa aula, você vai ficar super craque nesse assunto. Então, bons estudos, boa prova e vamos lá, vamos em frente. Tchau, tchau.